Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de sistema esquelético da região do tórax. Nessa aula vamos aprender as estruturas e as divisões do tórax, os acidentes anatômicos do osso do externo e da costela, as articulações e os ligamentos do tórax. O nosso tórax ele também é conhecido como caixa torácica. Ele é uma caixa de ossos formada pelo osso do externo, pelos ossos das nossas costelas, mais as vértebras da região da coluna torácica. Ele é uma estrutura caracterizada como sendo uma estrutura osteocartilaginosa. Então, quando nós falamos que ele é uma estrutura osteocartilaginosa, nós estamos falando que ele é feito tanto de ossos como também de cartilagens. Nós vamos encontrar algumas cartilagens formando o tórax, deixando ele uma estrutura mais móvel. Então, ele não é uma estrutura rígida, ele precisa ter movimento por conta da nossa respiração, dos pulmões, que fica dentro da caixa torácica. Então, é uma estrutura osteocartilaginosa, feito tanto de ossos como também de cartilagens. O tórax ele se estende da base do pescoço até o músculo diafragma. Essas são as delimitações do tórax. Então ele tem início bem na região da base do pescoço, bem na altura das nossas clavículas, e ele vai terminar na altura do músculo diafragma. Observe na imagem do lado esquerdo de vocês, nós estamos observando as duas imagens, o músculo diafragma. Ele é um músculo que fica na região da base do tórax, né, formando um chão para a caixa torácica, dando suporte aos órgãos internos que é os dois pulmões e o coração. Então, o músculo diafragma é a delimitação da parte inferior do tórax. A cavidade torácica, ela abriga a maior parte do sistema respiratório, então os dois pulmões estão ali dentro. O sistema cardíaco, ou seja, o coração também está ali, e esses órgãos ficam protegidos por uma armação óssea que liga o osso do externo à coluna torácica, às vértebras da coluna torácica, por conta das costelas, mais as cartilagens costais. Observe na imagem do lado direito de vocês, nós estamos observando o osso do externo na frente, nós temos as estruturas cartilaginosas, que são chamadas de cartilagens costais, as nossas costelas, que são em formas de arcos, e ligando o osso do externo que está na frente, com a região de trás, a parte posterior do tórax, que são as vértebras da coluna torácica, nós temos então as costelas fazendo essa ponte de ligação. Como eu citei para vocês antes, o tórax é uma estrutura que se modifica durante os movimentos respiratórios, não é uma estrutura rígida, não é uma estrutura sólida, ele tem movimento, ele tem mobilidade, e quem faz isso então é a ação de dois músculos principais, que são os músculos intercostais e o músculo diafragma. Os músculos intercostais, o próprio nome fala, estão localizados entre as costelas, e o músculo diafragma está localizado na parte inferior do tórax, na base dele, dando um chão, dando um suporte para a caixa torácica. Nós temos então dois movimentos do tórax, nós chamamos de braço de bomba e alça de balde. O movimento braço de bomba é um movimento que ocorre aumentando o diâmetro anteroposterior do tórax. Então, a região anteroposterior ela é aumentada durante esse movimento e esse movimento é realizado da primeira até a sexta costela. Então, as 6 primeiras costelas realizam o movimento braço de bomba, aumentando o diâmetro anteroposterior da caixa torácica. O segundo movimento é o movimento chamado de alça de balde. Esse movimento ocorre aumentando o diâmetro lateral do tórax, ou seja, de um lado para o outro, a estrutura lateral dele é aumentada durante esse movimento e é realizado pela sétima à décima costela. Então, a sétima, a oitava, a nona e a décima são costelas que fazem movimento de alça de balde, aumentando o diâmetro lateral da caixa torácica. Quais são as estruturas que formam a caixa torácica então? Observe na imagem, nós vamos encontrar na região posterior do tórax 12 vértebras torácicas. Na região anterior, nós vamos encontrar um osso chamado externo. E lateralmente, vamos encontrar 12 pares de costelas. Nós vamos encontrar 12 costelas do lado direito, mais 12 costelas no lado esquerdo, totalizando 24 costelas formando a caixa torácica. O osso do externo, então, ele é um osso plano, ímpar, localizado medialmente e anteriormente no tórax. Essa é a localização do osso. Ele está na frente, na região anterior, e exatamente no meio, exatamente no centro do tórax.
Ele vai fazer articulação com as nossas clavículas. Então, a clavícula do lado direito e a clavícula do lado esquerdo fazem articulação com esse osso. E também as 7 primeiras costelas fazem articulação com ele. Observe na imagem, nós temos uma costela e nós temos na frente uma cartilagem costal se articulando e conectando a costela no osso externo. Então, as 7 primeiras costelas, com as suas cartilagens costais, elas se unem e se encaixam diretamente no osso do externo. Ele é um osso que tem uma função hematopoética muito grande. Então, a função hematopoética é a função que alguns ossos têm de produzir hemácias, de produzir células sanguíneas. Então, o externo é um osso que vai ter essa função hematopoética muito importante para o nosso corpo humano. Para formar a nossa caixa torácica, nós vamos encontrar um número de 12 pares de costelas. Observe na imagem do lado direito de vocês. Nós vamos ter 12 costelas no lado direito, 12 costelas no lado esquerdo, totalizando então 24 costelas para formar o tórax. Elas são divididas, essas costelas, em 3 grandes grupos. Nós vamos encontrar as costelas verdadeiras, as costelas falsas e as costelas flutuantes. Da primeira até a sétima são as verdadeiras. Por quê? Porque a sua cartilagem costal ela para exatamente no osso do externo. Da oitava até a décima são costelas chamadas de falsas. Elas são costelas que possuem cartilagem costal, mas a sua cartilagem costal não vai até o osso do externo, não se conecta no osso do externo. Elas vão se conectar na cartilagem da costela de cima. E a 11 e a 12, a 11ª e a 12ª, são costelas flutuantes, elas não possuem cartilagem costal e ficam realmente flutuando. As costelas são ossos alongados, achatados em forma de arcos, então são ossos que têm essa curva, são curvados em forma de arcos e não apresentam o canal medular. Elas se articulam posteriormente com as vértebras torácicas e anteriormente com o osso do externo, através das cartilagens costais, mas respeitando da primeira até a sétima as verdadeiras, que vão parar diretamente no externo, da oitava até a décima as falsas, que elas não vão tocar no externo. A 11 e a 12 não possuem cartilagem costal, são realmente costelas flutuantes. Nós estamos observando nessas imagens as 3 divisões dos grupos das costelas: costelas verdadeiras, falsas e flutuantes. As costelas verdadeiras são costelas que vão parar diretamente no osso do externo, da primeira até a sétima, elas vão tocar diretamente no osso do externo. As costelas falsas, a 8, a 9 e a 10, são costelas que não vão tocar no osso do externo, elas vão se conectar na cartilagem costal da costela de cima. E as costelas flutuantes, a 11 e a 12, são costelas que não possuem cartilagem costal e realmente ficam flutuando. Então, costelas verdadeiras, falsas e flutuantes são as 3 divisões das nossas costelas. A união dos ossos que formam a nossa caixa torácica formam no nosso tórax 2 aberturas. Observe nas imagens, nós temos a abertura torácica superior e a abertura torácica inferior. A abertura torácica superior, ela realmente é aberta e ela permite a passagem do esôfago, que é o sistema digestivo, da traqueia, que é o sistema respiratório, e de grandes vasos sanguíneos. Já a abertura torácica inferior, ela é fechada, ela é forrada pelo músculo diafragma. Então, o músculo diafragma ele forma um chão, forma uma base. Ele fecha toda essa abertura inferior. E ele dá apoio, dá suporte para os órgãos que estão dentro da cavidade torácica. O músculo diafragma também ele é um ponto que separa a nossa cavidade torácica da nossa cavidade abdominal. Formando também a nossa caixa torácica, nós vamos encontrar na região posterior a nossa coluna torácica, nossas vértebras torácicas. A coluna torácica ela é composta então de 12 vértebras, que são separadas pelo disco intervertebral. Observe na imagem do lado direito de vocês, nós estamos observando a coluna torácica na delimitação daquelas linhas. Elas são vértebras rígidas e nessa região se insere as 24 costelas. Por conta disso, por conta da inserção, por conta do ponto de contato das costelas nessas vértebras, a coluna torácica é uma região da nossa coluna que não tem muita mobilidade, é uma estrutura mais rígida.
O que diferencia essas vértebras das outras é justamente a presença das fóveas costais. Observe na imagem do lado esquerdo de vocês, nós estamos vendo as fóveas costais, fóvea costal superior e fóvea costal inferior. As fóveas costais é justamente o ponto de contato da costela na vértebra. São as regiões, então, do contato desses dois ossos, entre as costelas e as nossas vértebras. Vamos aprender, então, quais são os acidentes anatômicos do osso do externo. Nós estamos vendo na imagem o osso do externo na vista anterior. O número 1 está mostrando o manúbrio do externo. O número 2, o corpo do externo. O número 3, o processo xifoide do externo. Notem que o processo xifoide ele é bifurcado. O número 4, encontramos uma região que nós chamamos de incisura jugular do externo. E ao lado da incisura jugular, encontramos o número 5, a incisura clavicular. Na incisura clavicular, é o ponto de contato da clavícula com o osso do externo. Nós temos duas incisuras claviculares, uma no lado direito, outra no lado esquerdo. Número 6, encontramos na lateral do externo as incisuras costais. Nós temos 7 incisuras costais, é o ponto de contato das cartilagens costais com o osso do externo. Número 7, encontramos uma região entre o manúbrio e entre o corpo, uma linha que nós chamamos de sínfise manúbrio external. E o número 8, encontramos uma região entre o corpo e o processo xifoide, que encontramos, então, chamamos de sínfise xifoexternal. Esses foram os acidentes anatômicos do osso do externo. Nós estamos observando agora o osso externo na vista lateral. Nessa vista, a gente consegue observar melhor as incisuras costais. O número 1, então, está mostrando o manúbrio do externo. O número 2, o corpo do externo. E o número 3, o processo xifoide do externo. O número 4 está mostrando e representando as incisuras costais. As incisuras costais é o ponto de contato do osso do externo com as cartilagens costais das costelas. Nós temos 7 incisuras costais. Observe na imagem do centro do slide. Incisura costal da primeira costela, incisura costal da segunda costela, incisura costal da terceira, da quarta, da quinta, da sexta e da sétima costela. Esses foram os acidentes anatômicos do osso externo na vista lateral. Vamos observar, então, quais são os acidentes anatômicos da costela. Observe na imagem, nós estamos vendo uma costela na vista posterior. Ou seja, os acidentes anatômicos, eles ficam na parte posterior do osso, que estão na parte posterior do tórax, fazendo articulação com as vértebras da coluna torácica. O número 1 está mostrando a cabeça da costela. Um dedo na frente, encontramos o número 2, que é o colo da costela. O número 3, encontramos o tubérculo costal. E a partir daí, encontramos o número 4, que é o corpo da costela. Notem que esses ossos são ossos em formas de arcos. O ponto mais alto dessa curva é o número 5, que é o ângulo da costela. O número 6 e o número 7 são as facetas articulares. As facetas articulares são os pontos de contato da articulação, ponto de contato da costela na vértebra. Então, nós encontramos o número 6, a faceta articular superior da costela, o número 7, a faceta articular inferior da costela. Essas facetas articulares, elas se tocam nas fóveas costais das vértebras torácicas. O número 7, a faceta articular inferior, está no mesmo lado do tubérculo costal, que também está no lado inferior da costela. Nós estamos observando nessa imagem uma caixa torácica na vista anterior, ou seja, a parte da frente do tórax. O número 1 está mostrando o osso da clavícula, o número 2, o osso da escápula, número 3, o osso do externo. Número 4, mostrando a coluna torácica, ou seja, as vértebras da coluna torácica. O número 5, mostrando as costelas verdadeiras, o grupo das costelas verdadeiras. Da primeira até a sétima são costelas verdadeiras, porque elas vão se articular, elas vão fazer contato diretamente com o osso do externo. Número 6, mostrando o grupo das costelas falsas. A 8, a 9 e a 10
são as costelas falsas, elas não vão tocar, não vão fazer articulação com o osso do externo. A sua cartilagem costal, ela se articula com a cartilagem costal da costela de cima. Número 7, encontramos as costelas flutuantes, que é a 11 e a 12. E o número 8 está mostrando a cartilagem costal. Então, o nome da cartilagem que une a costela ao osso do externo chama então de cartilagem costal, chamamos de cartilagem costal. Então, cada costela possui a sua cartilagem costal. Essas foram as estruturas do tórax na vista anterior. Nós estamos observando, então, uma caixa torácica na vista posterior, ou seja, a parte de trás do tórax. O número 1 está mostrando o osso da clavícula, o número 2, o osso da escápula, o número 3, a coluna torácica, ou seja, as vértebras da coluna torácica, que vão dar suporte para as costelas. O número 4, a cabeça da costela, que é um dos pontos de contato da costela na vértebra. O número 5, o tubérculo costal, que é o outro ponto de contato da costela com a vértebra. O número 6, o corpo da costela. E o número 7, então, as costelas são em formas de arco. O ponto mais alto dessa curva é o número 7, que é o ângulo da costela. Essas foram, então, as estruturas da caixa torácica na vista posterior. Quais são, então, as articulações que formam o tórax? O tórax é uma estrutura que nós vamos encontrar 4 articulações. Observe nas imagens para a gente acompanhar. O número 1 está mostrando a articulação externo-costal. O próprio nome fala, a articulação do osso do externo com a cartilagem costal das costelas. Nós vamos encontrar 7 articulações externo-costais de um lado, mais 7 articulações externo-costais do outro lado do osso do externo. O número 2 está mostrando a articulação externo-clavicular. É o ponto de contato da clavícula com o osso do externo. A extremidade medial da clavícula faz articulação com a incisura clavicular do osso do externo. Número 3 está mostrando a articulação costo-vertebral. A articulação costo-vertebral é um dos pontos de contato da costela com a vértebra. Nesta articulação costo-vertebral, a cabeça da costela faz articulação com a vértebra. Então, a faceta articular superior da costela, a faceta articular inferior da costela, faz articulação com as fóveas costais da vértebra. Número 4 é o outro ponto de contato da costela com a vértebra. Nós encontramos, então, a articulação costo-transversária. É uma articulação, então, do tubérculo costal da costela com uma estrutura da vértebra que nós chamamos de processo transverso. Então, por isso que nós damos o nome de costo-transversária. Essas foram, então, as articulações do tórax. Finalizando as estruturas do tórax, quais são os ligamentos que a gente encontra nessa região? O tórax é uma estrutura que apresenta 4 principais ligamentos. O número 1 está mostrando o ligamento externo clavicular. O próprio nome fala, está ligando o osso do externo com o osso da clavícula. O número 2 está mostrando o ligamento costoclavicular. Esse ligamento ele está ligando o osso da clavícula com a primeira costela, por isso que o nome é costoclavicular. O número 3 está mostrando o ligamento costo-transversário. Esse ligamento está localizado na parte posterior do tórax, conectando a costela na vértebra, tá? Fechando o espaço entre a costela e entre o processo transverso da vértebra, por isso que recebe o nome de costo-transversário. O número 4 está mostrando o ligamento radiado. Ele recebe esse nome justamente pela sua anatomia, ele tem formato de forma de raios. Então, nós vamos encontrar ligamento radiado tanto na parte posterior do tórax, conectando a costela na vértebra, como também na parte anterior, conectando a cartilagem costal da costela com o osso do externo. Esses foram, então, os ligamentos do tórax. Nós estamos observando um exame de imagem de um tórax PA. Neste exame, o raio central entra na região posterior e sai na região anterior do tórax. Observem sempre os ossos, as estruturas que aparecem na imagem. Nós estamos vendo os 2 pulmões, nessa cor mais escura, e entre eles uma área mais clara, que é o coração, que nós chamamos de área cardíaca.
O número 1 está mostrando a artéria aorta. O número 2, a região do átrio esquerdo. O número 3, o ventrículo esquerdo. O número 4, a região da parte de baixo do coração, que nós chamamos de ápice do coração. Número 5, o átrio direito. O número 6, a região da artéria aorta. O número 7, o ventrículo direito. O número 8 e o número 9 são os hilos pulmonares. O hilo pulmonar é a região do pulmão onde os vasos sanguíneos, os brônquios, penetram e entram dentro do pulmão. Então, nós chamamos de hilo pulmonar. O número 8, o hilo pulmonar direito, e o número 9, o hilo pulmonar esquerdo. No número 10 e o número 11, encontramos as cúpulas diafragmáticas. A cúpula diafragmática é a região mais alta do músculo do diafragma. É a parte mais clara, a parte mais branca embaixo dos pulmões. Então, número 10, a cúpula diafragmática esquerda, e o número 11, a cúpula diafragmática direita. Número 12 e número 13, encontramos as bases do pulmão. A base do pulmão é a parte de baixo dele. Número 12, a base do pulmão esquerdo, e o número 13, a base do pulmão direito. Esses foram, então, os acidentes anatômicos e as estruturas de um tórax PA. Finalizamos, assim, a anatomia do tórax.